Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos falar agora sobre a técnica de agenda de relações, pensamentos versus sentimentos. O objetivo é aumentar, a autoconsciência e identificar a conexão entre pensamento e sentimento, promover uma mudança cognitiva, que auxilia na regulação emocional do nosso paciente. Ao compreender essa relação, ele permite modificar pensamentos negativos e melhorar o bem-estar emocional. Então vamos lá. Identificando, primeiramente, as situações específicas o que ocorrem com o nosso paciente, selecionando momentos recentes de emoções intensas ou desconfortáveis para análise. Então, vamos buscar essas situações aonde estão, em que momento elas se encontram, em que espaço de tempo elas aconteceram, foi antes de ir para o trabalho, antes de entrar numa reunião, foi ao lidar com alguma pessoa em específico. Nós precisamos identificar o gatilho. Atividade com o paciente, então a gente vai fazer o quê? Listar uma situação como uma reunião importante, né? Um conflito ou um momento de ansiedade. Fazer uma lista desses momentos, de situações que ocorreram. Escolher uma situação em que você sentiu muita ansiedade, como antes de uma reunião do trabalho. Então a gente pode estar utilizando essa frase aqui, perguntando para ele como ele se sentiu, aonde ele se sentiu desconfortável, aonde foi o local que ele se sentiu para a gente ter material para trabalhar com ele. Então temos que ter esse registro de pensamentos, né? Utilizar um diário ou um formulário para anotar situações onde os pensamentos e sentimentos associados àquilo ocorrem com mais frequência, incentivar o paciente a descrever de forma detalhada o que ocorreu e como se sentiu, né? Por exemplo, a gente pode dar, a situação, reunião de trabalho, pensamento. Vou cometer um erro e todos vão perceber que não sou competente, né? O sentimento, ansiedade, medo, a gente conseguir mapear isso de uma forma extremamente precisa. Eu sei que quando a gente fala de sentimentos, às vezes as coisas são muito vagas, mas há uma necessidade da gente implementar isso de uma forma mais eficaz, sabendo, especificamente o que está acontecendo com o nosso paciente. Exploração dos dados, né? Então, trabalhar junto com o paciente para identificar como os pensamentos registrados influenciaram seus sentimentos. As perguntas reflexivas que a gente sempre deixa, eu acho interessante vocês anotarem. Vai ter um material de apoio. Então, só para avisar vocês que ao longo de todas as aulas, que são mais de 120 aulas que a gente vai ter, todas elas vão ter um material. Eu vou disponibilizar ele aos poucos, assim como eu estou montando os vídeos, né? Então, eu estou criando esses vídeos de uma forma de demanda, mas só para explicar para vocês que vocês vão ter materiais também para fazer impressão e utilizar, né, na questão das sessões. Então, vamos lá. Perguntas reflexivas. Quais são as evidências de que você cometerá um erro? Isso é uma pergunta de desarme, né? Como você saberia que os outros perceberiam esta falha? O que você diria a um amigo se ele estivesse tendo esse mesmo pensamento? O objetivo é desafiar a validade e a utilidade dos pensamentos automáticos negativos. Então, descredibilizar de certa forma a questão dos pensamentos, que são gatilhos, né? Onde está o gatilho e a gente chegar com essa pergunta reflexiva para desarmar isso, né? E às vezes um desarme desses acaba de vez ou cessa certas situações onde são recorrentes esses sentimentos. Então, lá, reconstrução cognitiva, transformação dos pensamentos, substituir pensamentos negativos ou irracionais por pensamentos mais realistas e equilibrados. E um exercício prático, né? Reformular o pensamento. Vou cometer um erro e todos vão perceber que não sou competente. Então, eu me preparei para essa reunião e, mesmo que cometa um erro, isso não define a minha competência. Então, a gente conseguir reformular frases, né? Esses paradigmas, essas crenças que o paciente tem, a gente conseguir reformular ele.
Objetivo: estimular a mudança de perspectiva e promover uma resposta emocional mais saudável. A prática e aplicação, né? Aplicação diária. Incentivar o uso contínuo do diário para registrar situações e pensamentos e sentimentos. A integração na vida. Utilizar a técnica em diversas situações do dia a dia, não apenas em momentos de ansiedade. Sempre que eu sentir uma emoção intensa, registrar a experiência e a praticar, né, a reestruturação dos pensamentos. Então a gente tem que ter sempre essa questão de analisar, perceber. A gente nunca parar, e principalmente pessoas que têm essa dificuldade, né, que têm essas cargas negativas, elas não podem ter uma vida automática, porque isso são gatilhos, né, que deflagram nela durante o dia e ela precisa estar mais presente. Revisão periódica, né, revisar os registros e discutir com o paciente as experiências vivenciadas, os ajustes, refinar as estratégias e as auto-instruções conforme necessário, com base no feedback do paciente. Estratégias de apoio, incorporar exercícios, né, de presença, que são sempre importantes, e técnicas de relaxamento para reduzir a ansiedade. Usar afirmações positivas para fortalecer a autoimagem equilibrada. Exemplo, marcar encontros regulares para avaliar o progresso e ajustar as estratégias, reforçando o sucesso alcançado.